Você já imaginou que aquele mamão inocente no seu café da manhã pode se transformar em um verdadeiro veneno para o seu corpo? Pois é. Parece impossível acreditar, mas existe um erro simples que muita gente comete sem nem perceber e que pode transformar essa fruta doce e refrescante em uma ameaça silenciosa, capaz de provocar dor intensa, intoxicação e até risco de vida. E é exatamente sobre isso que eu vou te alertar hoje. Então, se você tem o hábito de comer mamão todos os dias, ou se já deu essa fruta para seus filhos ou familiares sem pensar duas vezes, fique aqui até o final, porque eu vou revelar detalhes que quase ninguém comenta e que podem ser a diferença entre uma refeição saudável e um problema sério de saúde. Agora preste atenção. Nos próximos segundos eu vou expor um detalhe que, se ignorado, pode literalmente virar uma armadilha dentro do seu corpo. E o pior, muitas pessoas acham que estão fazendo bem para a saúde, mas na verdade estão se colocando em risco. Se você acha que exagero, basta lembrar que até os alimentos mais saudáveis podem esconder segredos sombrios quando usados de forma incorreta. O que eu vou te contar hoje pode chocar você. O mamão é visto como um dos símbolos de saúde. Ele ajuda na digestão, é rico em fibras, contém vitamina C, beta-caroteno e várias enzimas que fazem bem ao nosso organismo. Mas dentro dele existe algo que pode ser perigoso. E não é só uma questão de exagero. Esse perigo está relacionado à forma de consumo, às partes do fruto que algumas pessoas insistem em ingerir e até mesmo ao estado de maturação em que o mamão se encontra. Parece detalhe, mas não é. Esse é o ponto-chave que transforma uma fruta tão comum numa possível fonte de intoxicação. Imagine a cena. Você corta o mamão, coloca no prato, mas decide experimentar também as sementes. Afinal, tem gente que diz que elas ajudam na digestão, que são boas para o fígado, que até limpam o intestino. O problema é que o consumo excessivo dessas sementes não é nada inofensivo. Elas carregam substâncias que, em excesso, podem irritar o estômago, causar diarreia e até afetar o fígado. É aí que mora o perigo. E para quem já tem alguma doença crônica, usa remédios diariamente, está grávida ou tem imunidade baixa, o risco é ainda maior. E não para por aí. Existe também o erro de consumir o mamão verde de maneira incorreta. Você sabia que o mamão verde contém látex natural, uma substância que pode causar reações alérgicas graves em algumas pessoas? Esse látex, se ingerido em quantidade significativa, provoca cólicas intensas, vômitos, irritação no esôfago e até problemas respiratórios em quem já tem predisposição a alergias. Agora imagina, uma simples fatia de mamão verde mal preparado sendo capaz de desencadear uma crise que te leva direto para o pronto-socorro. Parece exagero, mas casos assim já foram descritos. E sabe o que deixa tudo ainda mais perigoso? O fato de que quase ninguém fala sobre isso. A maioria só enxerga o lado bom do mamão. E sim, ele é saudável quando consumido do jeito certo. Mas como tudo na vida, até o que faz bem pode virar um problema se usado de forma errada. É justamente essa ilusão de segurança que faz com que tanta gente cometa o erro fatal. Acreditar que, se é natural, não faz mal. Esse é um dos maiores enganos quando se fala em alimentação. Por isso, o vídeo de hoje é um alerta. Eu vou te mostrar qual é esse erro, como ele acontece, por que ele pode ser tão perigoso e principalmente como evitar. E não se preocupe, eu não estou aqui para te assustar à toa. Pelo contrário, a ideia é abrir seus olhos para que você continue aproveitando todos os benefícios dessa fruta, mas de uma forma realmente segura. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você se preocupa com sua saúde e quer ficar sempre por dentro de informações que podem literalmente salvar a sua vida, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a espalhar esse alerta e garante que você não vai perder os próximos vídeos que podem mudar a forma como você olha para os alimentos do seu dia a dia. E fica comigo até o final, porque eu vou revelar os sintomas que você precisa reconhecer imediatamente, os grupos de pessoas que estão em maior risco e como nunca mais cair nesse erro que pode transformar o mamão em um verdadeiro veneno. Agora que você já entendeu que o mamão, apesar da fama de saudável,
pode se tornar um perigo quando consumido da maneira errada, é hora de revelar em detalhes qual é esse erro e por que ele acontece. A verdade é que o maior problema está nas partes do mamão que não foram feitas para o consumo em grande quantidade. Muita gente já ouviu falar que as sementes do mamão são medicinais, que servem para desintoxicar o organismo, eliminar parasitas, ajudar no fígado. E é aí que nasce a armadilha. Porque sim, as sementes têm propriedades que a ciência até estuda, mas o que pouca gente conta é que essas mesmas sementes carregam substâncias tóxicas que, em excesso, podem irritar fortemente o estômago, provocar diarreia intensa, dores abdominais e, em casos mais graves, sobrecarregar o fígado de uma forma que pode ser perigosa. Ou seja, o que parece uma prática natural e saudável pode virar um pesadelo silencioso, e não para nas sementes. O mamão verde, por exemplo, é outro ponto crítico. Dentro dele existe o chamado látex, uma substância leitosa que você até consegue ver escorrendo quando corta um mamão que ainda não amadureceu. Esse látex contém papaína, uma enzima usada inclusive em indústrias de carne para amaciar fibras. Agora imagine o impacto que isso pode ter no seu estômago quando ingerido cru e em excesso. O efeito é corrosivo, irritante e perigoso, capaz de causar desde gastrite até vômitos violentos. Em pessoas com alergia, pode até levar a um quadro de choque anafilático, algo que exige atendimento médico imediato. O erro fatal, portanto, está em acreditar que qualquer parte do mamão pode ser consumida sem moderação, seja para limpar o organismo, seja para emagrecer rápido, seja porque alguém ouviu que funciona como remédio caseiro. Essa confiança cega no natural é o que faz tanta gente cair na armadilha. O corpo não foi feito para receber toxinas em doses elevadas só porque vem de uma fruta. E a ciência deixa claro: tudo depende da dose, da forma de preparo e das condições individuais de cada pessoa. E aí entra outro ponto que agrava ainda mais a situação: as interações com medicamentos. Pessoas que usam anticoagulantes, antihipertensivos, remédios para diabetes e até antibióticos podem ter efeitos potencializados ou anulados quando combinam essas drogas com o consumo exagerado de mamão, especialmente das sementes e do fruto verde. Em outras palavras, o erro de usar o mamão da forma errada pode transformar um tratamento em risco, alterando a coagulação do sangue, descompensando a glicemia ou até gerando efeitos colaterais inesperados. O mais assustador é que, muitas vezes, os sintomas não aparecem imediatamente. Você come as sementes ou o mamão verde e acha que está tudo bem, mas, dentro do seu corpo, começa um processo silencioso: irritação da mucosa, inflamação, sobrecarga no fígado, alteração nos níveis de glicose ou na pressão arterial. Quando percebe, os sinais já estão avançados. É por isso que tanta gente se surpreende quando precisa procurar atendimento médico e descobre que o problema estava ligado justamente ao que acreditava ser saudável. E tem mais: existem grupos de risco que jamais deveriam brincar com esse erro. Gestantes, por exemplo, correm um perigo ainda maior. O látex presente no mamão verde pode provocar contrações uterinas e até induzir aborto em casos extremos. Crianças pequenas, com organismo mais sensível, também não devem ter contato com sementes ou látex em excesso. E pessoas com doenças crônicas, principalmente do fígado e dos rins, podem ter complicações sérias. E aí eu te pergunto, vale a pena arriscar? Tudo porque alguém comentou em uma rede social que mastigar as sementes de mamão cura verme? Ou porque disseram que o mamão verde emagrece mais rápido? A verdade é que o preço desse erro pode ser alto demais. Agora que você sabe qual é o perigo real, preste muita atenção. A partir daqui, eu vou te mostrar como reconhecer os sinais de que você está entrando na zona de risco, quais são os sintomas mais perigosos e quando é hora de buscar ajuda médica imediatamente. E também vou te ensinar como evitar esse erro de uma forma simples, prática e segura. Mas antes de continuar, eu quero pedir uma coisa. Se essa informação está abrindo os seus olhos, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser que justamente essa pessoa esteja cometendo esse erro agora, sem nem saber,
E uma simples informação pode evitar um problema sério. Fica comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode literalmente salvar sua saúde. Agora que você já entendeu o erro fatal que pode transformar o mamão em veneno, vamos falar dos sinais que o seu corpo dá quando algo não está certo. Porque o grande problema é esse. Muita gente não sabe identificar os sintomas no início, ignora os avisos do corpo e só procura ajuda quando já está em estado grave. E eu vou te dizer agora os principais sinais de alerta que você precisa gravar na memória, porque eles podem ser a diferença entre resolver o problema rápido ou deixar a situação evoluir para algo perigoso. O primeiro sintoma que aparece em quem comete esse erro é a dor abdominal forte. Não é aquele desconforto leve depois de comer demais. É uma dor incólica, persistente, que vai aumentando de intensidade e que não melhora facilmente. Essa dor vem acompanhada de diarreia intensa em muitos casos, porque as sementes e o látex do mamão verde irritam a mucosa intestinal e aceleram os movimentos do intestino. Essa diarreia pode ser tão forte que causa desidratação em poucas horas, principalmente em crianças e idosos. Outro sintoma que merece atenção é o vômito repetido. Quando o organismo percebe a presença de substâncias tóxicas, ele tenta expulsar de todas as formas, e o vômito é um dos mecanismos de defesa mais comuns. O problema é que, junto com o vômito, vem a perda rápida de líquidos e sais minerais, o que agrava ainda mais o quadro de desidratação e pode causar tontura, fraqueza extrema e até desmaios. Em algumas pessoas, principalmente em quem já tem alergias ou condições respiratórias, podem surgir sinais ainda mais graves. Inchaço nos lábios, na língua ou na garganta, dificuldade para respirar, chiado no peito. Esses são sinais clássicos de reação alérgica severa, que pode evoluir para um choque anafilático se não houver intervenção médica imediata. E eu não estou exagerando, basta uma pequena quantidade de látex do mamão verde em alguém sensibilizado para desencadear esse tipo de reação. E não para por aí. Em casos mais extremos, quando o fígado é sobrecarregado pelo excesso de sementes ingeridas, podem surgir sintomas como pele e olhos amarelados, urina escura, cansaço fora do normal e até confusão mental. Isso indica que o fígado não está conseguindo metabolizar as substâncias tóxicas e é uma situação extremamente séria. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém mastigando sementes de mamão ou preparando chá de mamão verde dizendo que era para limpar o organismo ou para emagrecer? Muitas dessas pessoas podem estar justamente abrindo caminho para um quadro de intoxicação sem perceber. E o pior é que os primeiros sintomas muitas vezes são ignorados ou confundidos com uma virose, uma indisposição passageira, uma intoxicação alimentar qualquer. Enquanto isso, o problema real continua se agravando em silêncio. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. Os sintomas podem variar dependendo da quantidade ingerida e do organismo da pessoa. Alguém pode comer algumas sementes e não sentir nada, enquanto outra pessoa pode passar mal com uma quantidade muito menor. Isso porque cada corpo reage de um jeito, e fatores como idade, doenças pré-existentes, uso de medicamentos e até genética influenciam na intensidade da reação. É por isso que não existe dose segura quando se trata desse erro. O risco sempre está presente, e o mais inteligente é não arriscar. Afinal, você não vai querer descobrir da pior forma que o seu corpo é justamente um dos mais sensíveis a essas substâncias, não é? Agora, eu sei que muita gente vai pensar: mas eu já comi semente de mamão e nunca passei mal. Isso não significa que você está imune. Pode ser que seu organismo tenha tolerado até agora, mas isso não garante que vai continuar assim para sempre. Intoxicações muitas vezes são acumulativas, e basta um descuido, um excesso ou uma combinação com o medicamento errado para que o problema apareça de repente. E é por isso que eu insisto. Memorize esses sinais: dor abdominal intensa, diarreia forte, vômito repetido, reações alérgicas e alterações no fígado. Se algum desses sintomas aparecer após consumir sementes ou mamão verde, procure ajuda médica sem demora. Quanto mais rápido a intervenção, menores os riscos de complicações. Mas calma, não é só alerta e preocupação que eu vou trazer.
Nos próximos minutos, eu vou te mostrar as medidas práticas para evitar esse erro, como consumir o mamão de forma correta e segura, e ainda revelar quais grupos devem ter cuidado redobrado. Informação é poder, e é isso que vai te permitir continuar aproveitando os benefícios dessa fruta sem correr riscos desnecessários. E aproveita! Se essa explicação já te fez pensar 2 vezes antes de comer o mamão da forma errada, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda a espalhar o alerta e garante que você vai estar sempre por dentro de informações que realmente podem proteger a sua saúde. Agora que você já conhece os sinais de alerta que o corpo dá quando o mamão é consumido da forma errada, é hora de entender como se proteger desse perigo e continuar aproveitando todos os benefícios que essa fruta tem a oferecer sem correr riscos. Porque sim, o mamão é extremamente nutritivo e pode ser um grande aliado da saúde, mas apenas quando usado do jeito certo. O que precisamos é separar o que realmente faz bem daquilo que pode colocar sua vida em risco. A primeira medida prática é simples. Evite o consumo das sementes em grandes quantidades. Muita gente acredita que mastigar sementes de mamão regularmente vai desintoxicar o organismo ou até eliminar vermes, mas isso é um mito perigoso. A verdade é que as substâncias presentes nas sementes podem irritar o estômago, causar inflamação intestinal e sobrecarregar o fígado. Uma coisa é experimentar ocasionalmente, outra, bem diferente, é transformar isso em hábito. Por isso, se alguém te recomendar comer sementes de mamão como remédio caseiro, desconfie. O risco pode ser maior do que o benefício. Outro ponto fundamental é nunca consumir o mamão verde cru. O látex presente nele é rico em papaína, e essa enzima em excesso é corrosiva, capaz de provocar irritação, vômitos e reações alérgicas sérias. O mamão verde só deve ser usado em preparações culinárias em que passa por cozimento adequado, como em algumas receitas tradicionais, mas jamais cru. Se você cortar um mamão e perceber aquele líquido branco escorrendo, já sabe. Não é uma boa ideia colocar no prato sem preparo. Gestantes precisam de um cuidado ainda maior. O látex do mamão verde pode provocar contrações uterinas e, em casos extremos, até aborto. Portanto, o consumo de mamão verde, principalmente sem cozimento, deve ser evitado completamente durante a gravidez. Não é mito popular, é realidade confirmada por estudos. Vale muito mais prevenir do que se expor a um risco tão sério. E não podemos esquecer de quem usa medicamentos de uso contínuo, anticoagulantes, medicamentos para pressão, para diabetes e até antibióticos, podem interagir negativamente com o mamão, principalmente quando se consomem as sementes. Isso significa que o efeito do remédio pode ser alterado, seja potencializado, seja enfraquecido, e isso coloca a pessoa em perigo. Portanto, se você faz tratamento médico regular, converse com seu médico antes de incluir o mamão em grandes quantidades na dieta. Informação e acompanhamento profissional são sempre o melhor caminho, mas atenção, não é para ter medo do mamão em si. Quando consumido maduro, em fatias ou em preparações comuns, ele é um alimento extremamente saudável. É rico em vitamina C, ajuda na digestão, fortalece a imunidade, protege a visão e até auxilia na saúde da pele. O problema está justamente em acreditar que, quanto mais, melhor, ou em usar as partes erradas da fruta. E esse é o erro que pode ser fatal. Para se proteger, lembre-se de algumas regras básicas. A primeira: prefira sempre o mamão maduro, de polpa laranja, sem excesso de sementes e sem sinais de deterioração. A segunda: não use sementes como remédio caseiro, e se for experimentar, faça isso com cautela e sem exageros. A terceira: jamais ofereça mamão verde cru para crianças, gestantes ou pessoas com alergias conhecidas. A quarta: se você faz uso de medicamentos importantes, não modifique sua dieta sem orientação médica. Essas medidas simples são suficientes para garantir que você continue aproveitando o melhor do mamão sem cair na armadilha desse erro comum. É como eu disse desde o início, o problema não é a fruta em si, mas a forma como algumas pessoas a consomem. O segredo da saúde está no equilíbrio e no conhecimento. E aqui vai uma dica extra. Se você já teve sintomas após consumir mamão de forma inadequada, não ignore. Procure atendimento médico,
Faça exame se necessário e evite repetir a mesma prática. O corpo sempre dá sinais e cabe a nós ouvir e respeitar. No próximo momento eu vou te contar um caso real que mostra exatamente como esse erro pode virar uma tragédia e por que você precisa levar esse alerta a sério. É uma história que vai te marcar e que pode mudar para sempre a forma como você olha para uma mão. E antes de seguirmos, deixa o seu like se esse vídeo já fez sentido para você e compartilhe com alguém da sua família. Pode ser que justamente essa pessoa esteja cometendo o erro agora e nem faça ideia do risco que corre. Informação como essa salva vidas, e é por isso que estamos aqui. E para você entender a gravidade desse erro, eu quero te contar um caso real que chocou muita gente. Uma mulher de meia idade, saudável, acostumada a incluir frutas em todas as refeições, começou a consumir sementes de mamão todos os dias porque ouviu dizer que isso ajudava a emagrecer e a limpar o organismo. No início, parecia funcionar. Ela se sentia mais leve, acreditava que estava fazendo bem, mas com o tempo, começaram os sintomas estranhos. Primeiro, dores de estômago constantes. Depois, diarreia frequente e perda de peso rápida. Ela achou que era apenas o corpo desintoxicando. Até que um dia, desmaiou em casa e precisou ser levada às pressas para o hospital. O diagnóstico? Fígado sobrecarregado e sinais de intoxicação relacionados ao consumo crônico das sementes. Tudo por confiar em uma prática sem orientação e acreditar que natural significa inofensivo. Esse caso não é isolado. Existem registros de pessoas que passaram mal justamente por insistirem nesse erro. Consumir sementes de mamão como se fossem remédio, ingerir o fruto verde cru sem preparo adequado ou exagerar acreditando que, quanto mais, melhor. A lição é clara. O natural pode sim ser perigoso quando usado de forma incorreta. Agora talvez você esteja pensando, então eu não devo mais comer mamão? Muito pelo contrário. O mamão maduro, consumido da forma correta, é uma das frutas mais benéficas para a saúde. Ele melhora a digestão, fortalece o sistema imunológico, ajuda a pele a se manter saudável e até contribui para a prevenção de doenças. O problema não está no mamão em si, mas na forma errada de usá-lo. Quando você respeita os limites e consome do jeito certo, ele é um verdadeiro aliado. O que você precisa levar desse vídeo é a consciência. A consciência de que até mesmo um alimento saudável pode se tornar prejudicial quando usado sem informação. A consciência de que não existem soluções mágicas para emagrecer ou curar doenças, apenas com práticas caseiras, sem orientação profissional. A consciência de que seu corpo merece cuidado, atenção e escolhas seguras. Então, da próxima vez que você for cortar um mamão, lembre do que ouviu aqui hoje. Aproveite a polpa doce e nutritiva, mas não se deixe enganar pelas promessas milagrosas ligadas às sementes ou ao fruto verde. Você não precisa correr riscos para ter saúde. E aqui vai o meu pedido final. Se esse vídeo te alertou, se fez você pensar 2 vezes antes de cometer esse erro, compartilhe com alguém que você ama. Pode ser que justamente essa pessoa esteja repetindo a prática perigosa agora e nem desconfie. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você sempre vai receber informações que realmente importam e que podem proteger sua saúde e da sua família. Lembre-se, informação é poder, e quando o assunto é saúde, poder significa segurança. Não subestime os detalhes, porque um simples erro pode ser fatal. Cuide de você, cuide de quem está ao seu lado, e nunca se esqueça do que aprendeu hoje sobre o mamão.